Obrigado, obrigado. Uma honra abrir as portas do Corinthians pra gente, pro canal. Tá tudo tranquilo, o Corinthians se alternando ali na liderança do Campeonato Brasileiro, Corinthians classificado nas oitavas da Libertadores, classificado nas oitavas da Copa do Brasil, mas tem sempre alguém com a pulguinha atrás da orelha. Por quê, hein? Aqui nunca tá tranquilo, né? Aqui o Corinthians é muito grande, né? E as coisas vão bem, mas sempre tem alguma coisa para tirar nosso sono. Mas a gente tá acostumado, como você falou, já vem de família, teve meu avô antes do meu pai. A gente tá acostumado com o que é o Corinthians e sabe que tudo aqui é mais complicado. Com o seu avô, eu imagino que você tinha uma relação diferente, já ainda criança, mas com o seu pai você já era um corintiano já formado, já tinha opinião e tudo mais. A corneta agora da família vem toda para cima de você quando não vem resultado ou isso não acontece? Não, vem sim. Tem cobrança? Tem cobrança, muita. Tem meus irmãos, né? Nós somos em 5. Meus filhos hoje, minha esposa, aí o pai, os primos, quer dizer, cobrança vem de todo lado, principalmente dentro de casa, aliás, mais do que fora. Qual foi a cornetada mais engraçada que você já ouviu? Da família, da família. Ah, tem de tudo, né? Tem aquele papo de sempre, que isso a gente escuta todo dia, tem que ganhar hoje. Mas quando que não tem que ganhar, né? Tem que ganhar sempre no Corinthians. Mas é isso, a gente tem o grupo da família, sempre tem uma cobrança que é um pouco de apoio, mas é sempre assim, hoje tem que ganhar. E é o que a gente escuta em todo lugar, né? Onde eu vou, os corintianos são fanáticos, né? A torcida mais louca que existe no mundo. É a que mais apoia também os 90 minutos, mas também cobra, normal, um direito deles. Pelo que eles fazem pelo time, eles podem cobrar à vontade. E essa cobrança é uma cobrança natural pelo tamanho do Corinthians, mas até aqui é uma gestão que vem priorizando a questão financeira. A gente vem acompanhando os balanços, né, trimestrais e tudo mais, e o Corinthians no azul. Essa é uma vitória que vai além do campo e que te deixa satisfeito num trabalho que a gente sabe que não é chegar na presidência, contratar vários jogadores e ser campeão no dia seguinte? Com certeza, né? Quando eu me candidatei, um dos pilares, vamos dizer assim, da nossa campanha, e é o que o Corinthians mais precisa nesse momento, né? Precisava quando eu entrei, continua precisando, essa responsabilidade financeira, vamos dizer assim, a gente colocar a casa em ordem, preparar o clube para o futuro. E na parte administrativa, né, uma reformulação grande dentro do clube, social, aqui também no CT, na Arena, em todos o CT da base. Então a gente vem trabalhando com a Falcone, que é uma empresa que foi contratada no início da gestão, para que a gente tenha um Corinthians mais saudável aí no futuro. E assim, a sensação que eu tenho, e quando a gente conversa com algumas pessoas do clube, a gente sente assim que o trabalho do Vitor, em alguns episódios, episódio do Roger Guedes, episódio do jogo, episódio dele ir lá, né, assistir jogos da base, não é um treinador que vai embora em dezembro, é um trabalho a longo prazo. Você sente isso também, que o que ele está fazendo até agora é um trabalho que é para frente, que não é só um contrato que vai até dezembro, que é o que está assinado? É difícil a gente falar, né? Por postura dele, na carreira dele, ele não faz contratos de 2 temporadas, ele prefere fazendo ano a ano. O futebol muda muito, né? A gente tem que esperar aí no fim do ano para ver não só o Vitor, como toda a sua comissão, está num país novo, né? Uma cultura parecida, mas diferente. Então existe adaptação, tem as famílias que não vieram, então a gente não pode aqui, seria leviano dizer que ele vai ficar ou não. Mas a gente está muito satisfeito com o trabalho dele e os resultados estão começando a aparecer. A gente sabe que demora para que um treinador coloque a cara dele num time, isso não se faz de um dia para o outro, ainda mais com um campeonato que você joga a cada 2, 3 dias, né? Esse é o calendário brasileiro, não adianta a gente ficar aqui reclamando, né? É uma realidade. Esse ano com Copa do Mundo e vindo da pandemia da Covid, com Copa do Mundo no fim do ano, o calendário ficou mais espremido ainda, mais difícil, mas é difícil para todos, né? Todos os clubes que jogam as 3 competições, assim como o Corinthians, estão passando por essa dificuldade. Mas é isso, tem muita adaptação, não dá para a gente cravar aqui que ele vai ficar, mas hoje a intenção do Corinthians é essa, a gente está satisfeito com o que ele vem fazendo, com a forma que ele vem trabalhando com os atletas, com as oportunidades aos meninos da base, né? Os miúdos, como eles chamam, que vem entregando, vem dando resultado. Então, acho que o caminho é por aí, mas é muito novo ainda, né? É um trabalho muito novo, muito recente, mas está satisfeito com o que vem sendo feito e sabendo que, lógico, que a gente precisa melhorar, né? Sempre precisa, e o Corinthians ainda pode evoluir bastante e a gente está bem confiante nisso. E o Vitor, assim, ele é um cara, assim, muito transparente,
a gente percebe que os jogadores respeitam, tem uma referência dentro do vestiário, a gente percebe pelos vídeos, quando tem vídeos de bastidores e tudo mais, que ele tem um grupo ali na mão. Mas me parece que o que fincou o nome dele mesmo, assim, como a referência, o treinador, o Corinthians agora tem um treinador, foi o episódio do Jô. Resolveu muito rápido, né? E o Jô é um cara que tem uma história, tem um tamanho aqui dentro. O que se deu, assim, a essa rapidez em resolver um assunto que normalmente a gente já viu em outros episódios com outros ídolos, ficar arrastando um mês, 15 dias e tudo mais. O que foi o diferencial nesse caso do jogo? Eu acho que a rapidez, primeiro por estar muito claro o que é permitido ou, vamos dizer, aceitável e o que não é, e segundo também pela vontade do jogo. Partiu dele esse pedido de rescisão imediatamente, depois do ocorrido. Da solução tem muito do trabalho aí da diretoria de futebol, do Alessandro e do Roberto, com o Jô e com o seu staff, né? Então acho que a solução foi boa para todos, tanto para o Jô como para o Corinthians. Muitas vezes você tem um jogador sob contrato e o que é legal deixar claro para o torcedor é que se você quiser mandar o jogador embora, você tem que pagar o contrato inteiro. Então muitas vezes isso não é possível por conta disso. Muitas vezes se arrasta por conta disso, nem o jogador quer sair, o clube não quer mandar embora, um tem que pagar a multa, o outro, então as coisas acabam não se resolvendo e atrapalhando o dia a dia. Por isso que eu falo aqui mais uma vez que o Jô foi muito homem nesse sentido, foi o cara que ele sempre foi e mais uma vez ele mostrou. Com essa forma a gente fica muito triste, porque é um cara, primeiro que é um amigo, segundo que ele foi criado aqui dentro, terceiro que é um ídolo da história do Corinthians e que podia nos ajudar muito ainda. Mas ele também entendeu que era o momento de parar, então acho que por isso dessa solução rápida. E um episódio também recente, né, que botou muito assim o Vitor Pereira em evidência no sentido de transparência, de mostrar que tem comando, foi no episódio do Roger Guedes. E a gente vê o Roger Guedes hoje um cara se entregando dentro de campo, entendeu o recado e hoje é um jogador diferente, que se doa mais, que está se adaptando. Em algum momento passou pela cabeça de vocês, de repente, se o Roger Guedes não começasse a se entregar, a afastar naturalmente do time, ou não passou isso? Não passou e aqui dentro nunca existiu vamos dizer, essa crise, como foi colocado aí fora, ou alguma insatisfação. O que existiu é o Roger, é um grande jogador, é um jogador que quer jogar, quer ajudar, quer estar em campo e de ficar chateado quando não foi escalado ou quando foi substituído. É isso que a gente espera. Lógico que eu não espero nenhuma atitude, vamos dizer, indisciplina do atleta. Mas o fato do atleta não estar indo para o jogo e não ficar satisfeito é o que a gente espera. Se você tiver aqui, todos querem jogar e brigar pelo seu espaço. O dia que um jogador for para o banco ou não for relacionado e para ele estiver tudo bem, aí tem coisa errada. Nesse caso, totalmente o contrário, nunca passou. É bom a gente deixar claro, o Roger nunca deu nenhum tipo de trabalho aqui dentro. Nenhum, nem de atraso, nem de treinar, nada, absolutamente nada. É um bom menino, se dá muito bem com todos. Muito se fala pelo passado, o que aconteceu em outros clubes, com outras pessoas, eram outros relacionamentos. Aqui a gente não pode falar um A do Roger em relação a grupo, a estar perto, a torcer pelo clube e a querer ajudar dentro de campo. Essa coisa de você ter um jogador que ou está satisfeito de repente de não ser relacionado, de não estar jogando, naturalmente o torcedor entende, né, de uma situação que vocês precisam resolver aqui dentro, que é a do Luan. Uhum. É um jogador que na janela inevitavelmente vai ter que sair do Corinthians, porque ele não responde, não vem dando resposta. E o que a gente tem de informação, né, até, enfim, está publicado isso, de que não tem lesão e de repente voltou. É um jogador que parece não, ou está satisfeito, acomodado, e não me parece ser muito o que é hoje o Corinthians de todos esses episódios que a gente vem falando. Bom, o Luan é um caso diferente, né? Como você colocou, ele também é legal de deixar claro, o Luan não atrasa, o Luan chega no horário, o Luan treina. Muitas coisas é a forma que treina, então ele ficou um tempo sem ser relacionado, teve uma lesão no quadril, vem tratando há muito tempo. E aí na hora do treinamento, a intensidade, a forma de treinar, o Vitor andou não relacionando. De um tempo para cá o Luan melhorou nos treinamentos, tem chegado mais cedo para fazer fortalecimento, sai mais tarde, melhorou nos treinamentos. O Vitor até colocou isso numa entrevista que relacionou e ele voltou para o DM, que sentiu um incômodo no quadril, não tinha uma lesão realmente, mas tinha um incômodo e acabou não sendo relacionado. O que a gente quer é que o Luan jogue e nos ajude, né? O Luan é um grande jogador, a qualidade dele acho que todos nós sabemos, mas ele não está conseguindo
colocar isso no campo, né? Nos ajudar dentro de campo. Então, não sei se uma mudança de ares podia fazer bem para ele. A gente espera que ele jogue e jogue no Corinthians, por isso que ele veio, para que ele possa nos ajudar. Agora, se não conseguir nos ajudar aqui, que ele jogue em outro lugar. Isso é bom para o Luan, para a carreira dele, é bom para o Corinthians, é bom para todos, né? O que a gente não quer é o Luan aqui sem ser utilizado e sem fazer o que ele sabe fazer, que é jogar futebol. Então, se não for para ser utilizado aqui e existir e aparecer alguma oportunidade que o Luan queira e que seja boa para o Corinthians, a gente pode emprestá-lo. Mas deixando claro que disso são 3 partes, né? O Corinthians, o atleta e o interessado. Então, para existir uma negociação, precisa ter essas três partes concordando. A gente teve algumas possibilidades no início do ano, o Luan não quis ir, ficou no Corinthians e a gente, enquanto ele está aqui, quer que ele jogue e a gente faz de tudo, o departamento todo, para que ele possa nos ajudar dentro do campo. A gente vê no noticiário, inclusive no canal tem vídeo, né, falando sobre essa questão do Bahia com o Grupo City. É possível que isso volte a esquentar? Ou o Luan fechou a porta para o Bahia já? Não, acho que não. Mas eles tiveram interesse em que o Luan fosse jogar lá. Acabou não dando certo, no momento o Luan não foi. Eu não sei se o interesse vai continuar ou não e o que mais pode aparecer, né? A gente tem algumas consultas, alguns clubes que procuraram, de dentro e de fora do Brasil, mas só como consulta por enquanto. Então a gente tem que aguardar, né? Nas coisas no futebol, não sei se o City ou o Bahia, nem se vai ser feita a fusão, né? Eu sei que eles estão em negociação, não sei se o negócio vai se concretizar, mas a gente quer o melhor para o Luan e o melhor para o Corinthians. Então, se essa oportunidade aparecer e for boa para todas as partes, é uma possibilidade. Por que você não vai negociar o Duqueiroz? Eu acho que ele começou agora, né? O Duqueiroz vem numa evolução muito grande. O Duqueiroz era um atleta que estava aqui no nosso Sub-23, começou a ser aproveitado, veio para os treinos depois com o Vitor, que gostou muito dele, ele vem evoluindo muito, a gente vê cada jogo dele. Isso se passa muito pelo treinamento, pela atenção que é dada pelo Vitor e sua comissão aos miúdos, né? Como a gente fala. Se a gente olhar, eles é com muito carinho que eles cuidam.